um podcast religioso, mas assim, eu acho que a sua religião é um traço importante na sua personalidade. Eu até queria que você contasse um pouquinho como foi que você se converteu, porque isso realmente, assim, eu acho uma coisa que a gente não consegue nem desassociar, né? O pessoal até fica falando, os atletas de Cristo e tudo mais, Aham. mas você é um dos grandes, assim, um dos maiores expoentes. Eu acho legal você contar um pouquinho, Legal. até pra falar um pouco, porque isso realmente faz parte do Jorginho, né? Não tem como falar só do Jorginho lateral sem falar desse traço também. Nós passamos agora, né? A Páscoa a grande razão, na realidade, do cristianismo, porque se Jesus ele tivesse morrido e permanecido ali, não teria a menor razão da gente crer. Mas realmente nós cremos, como cristãos, que Jesus ressuscitou e por isso a gente tem a esperança de um dia também, a gente crê, isso é o que eu creio, né? Então, por isso eu me converti. Claro que aconteceram muitas coisas na minha vida, eu me converti. O que me chamou muita atenção foi a transformação do meu irmão. Meu irmão, ele era um alcoólatra e ele não conseguia realmente parar de beber, até que o dia que ele chegou dentro de casa e falou, eu nunca mais vou beber porque Jesus transformou a minha vida. E realmente foi uma coisa que impactou muito a minha vida naquela oportunidade. Hoje eu sou casado com a Cristina. Tô com Há quantos anos? já há 35 anos, já estou há 41 anos com a minha esposa. E eu lembro que na época, eu estava até no Flamengo nessa época, eu não conseguia ser fiel a ela. E aí, conversando com meu irmão, depois dessa transformação dele, ele orou comigo e pediu para que realmente, assim, a Deus, para que eu mudasse a minha mente, mudasse a minha forma de ser. E aquilo ali foi algo tremendo que aconteceu na minha vida. Para quem não conseguia ficar uma semana sem dar uma escapada, eu comecei a focar na família, porque eu não queria repetir a história do meu pai, que várias vezes traiu minha mãe, abandonou minha mãe por causa de uma amante. E eu queria montar uma família, construir uma família diferente. Então, basicamente, a minha transformação, a minha conversão se deu realmente assim na transformação da vida do meu irmão e naquilo que Deus fez na minha vida em relação, na época, a minha noiva, que hoje é minha esposa. Então, eu sei que tem muita gente que às vezes acha, por exemplo, que às vezes a gente é muito contundente. É porque a gente recebeu algo tão maravilhoso que é quase que impossível da gente ficar calado, né? Claro que eu consigo respeitar isso muito bem, saber o momento certo. Por exemplo, eu como treinador, eu jamais uso a minha plataforma de treinador para falar de Jesus para algum atleta. Se ele fora do ambiente de trabalho ele quiser conversar comigo, saber sobre a minha fé, eu tenho o maior prazer. Mas ali dentro, de forma nenhuma, né? Eu lembro que quando eu fui contratado pelo Bahia, por telefone, o presidente falou para mim, poxa, Jorge, você sabe como é que é, né? Bahia de Todos os Santos e tal. Ele falou... Aí eu falei, mas presidente, o que o senhor está querendo falar? Eu falei, não, porque você é evangélico. Eu falei, presidente, eu respeito todas as religiões, católica, da Umbanda, do Candomblé, eu respeito todas as pessoas. Você vai me conhecer, e foram 3 meses que eu passei lá. E foi muito bom quando eu saí, eu falei, pelo menos você conheceu um lado que talvez você tinha dúvidas em relação a mim, né? E a própria palavra de Deus fala que não é por força nem por violência que a gente deve levar a passagem, o evangelho para as pessoas, mas é pelo Espírito de Deus. Então, o que eu tenho a maior satisfação realmente é de nunca negar essa fé, jamais. Eu já falei, o dia que algum presidente fala, olha, aqui... claro, eu não preciso, não vou falar, não vou, como eu falei, eu não vou falar de Jesus, não vou, porque eu não vou para lá para formar uma igreja, eu vou para lá para formar um trabalho sério, mas eu tenho a minha fé, eu tenho a liberdade de expressar a minha fé, né? E eu não expresso a minha fé diante dos jogadores, mas se alguém quiser que eu negue de alguma forma, jamais, isso aí jamais vai acontecer, porque para mim é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, mais importante do que o meu casamento, o nascimento dos meus filhos, dos meus netos. A coisa mais importante para mim realmente está em Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Já são quantos anos? Já desde 87, você é mais jovem, faz as continhas aí, tá 13 com mais 22, 35 anos de convertido. Foi bem na conta, hein? 36, na realidade, que foi em 86, foi realmente uma transformação maravilhosa, graças a Deus. Coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Eu tava fazendo a calculadora, que na minha cabeça não ia chegar nunca.
Mas legal, eu acho que é importante a gente ouvir isso também, porque o nosso foco aqui, claro que a gente vai falar muito de futebol, vai falar muito sobre a sua carreira, mas eu acho legal a gente também conhecer um pouquinho do lado humano do Jorginho, porque de vez em quando as pessoas usam, até no futebol, eu acho isso é muito natural, as pessoas usam muito características até pelo lado pejorativo, né? Sim. De vez em quando são os atletas de Cristo, ou o cara que gosta de beber vira o cachaceiro. Então eu acho que assim, é legal a gente também conhecer um pouco, passar da sua visão, para entender um pouco do lado humano, que eu acho que isso é muito importante. E eu acho que esse vai ser o nosso principal foco aqui durante esse bate-papo. Legal. A gente vai falar muito de futebol, porque sua vida também Claro. roda muito em torno do futebol. Mas conhecer e ver a experiência humana do Jorginho nisso tudo é muito importante para mim. Inclusive, eu vou mudar... Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto!